E o Ministério Público Estadual realizou uma audiência na manhã de hoje para debater o tricentenário centro histórico da capital. E a preocupação principal é com os imóveis particulares e espaços públicos abandonados na região central de Cuiabá. O IPHAN tem um levantamento dos imóveis no centro histórico de Cuiabá. A gente tem um levantamento que mostra o estado de conservação e preservação desses imóveis, que no centro histórico, na área tombada, é em torno de 400 casarões. E qual que é a expectativa? Que a partir dessa discussão, que eu entendo que vai ser uma discussão muito construtiva, a gente consiga pensar junto com os entes possibilidades para a gente tentar agir de uma maneira muito mais positiva e efetiva, né, na conservação e preservação desse centro. Na região central de Cuiabá, há 98 imóveis abandonados. 55 deles ainda não foram vistoriados, mas 43 já inspecionados correm risco de desabar, como já ocorreu parcialmente com a antiga Casa de Bem-Bem, na Rua Barão de Melgaço, e na então Livraria do Pepe, na Rua 7 de Setembro. Fora outros problemas sofridos por quem vive e tem comércio na região. Com o aumento da droga, da violência, o descaso do poder público, agora 16 anos depois, agora vamos gritar o centro histórico. Todos são responsáveis, tem que discutir, tem que resolver esse problema. O Ministério Público vai discutir com os moradores, discutir também com proprietários, com o FMT, com a academia, com os poderes públicos, formas e estratégias de atuação a curto, médio e longo prazo, levando em conta especialmente o planejamento urbano. O IPHAN entende que a gente está no momento que o cenário que foi criado esse documento é lá na década de 90. A gente está num contexto completamente diferente, né? E o que a gente tem feito, um dos primeiros eventos, a gente teve pouca adesão. Então é complicado o IPHAN trabalhar no sentido de ouvir a comunidade quando a própria comunidade não comparece, né? No centro histórico de Cuiabá, há um problema antigo a ser resolvido. De quem é a responsabilidade em manter os imóveis? Dos proprietários particulares ou dos poderes públicos? As casas que estão em pé, as poucas e únicas, são mantidas às nossas custas. Então a gente acha que é uma oportunidade perfeita de vir debater e falar sobre a sustentabilidade, sobre o que precisa ser feito. O investimento do recurso público no imóvel privado, ele depende da comprovação da hipossuficiência financeira, né? Não basta alegar, ele tem que comprovar, e quase sempre o entrave que nós temos é isso. O interessado, ele alega hipossuficiência na execução de alguma intervenção do imóvel, mas quando a gente pede a comprovação não chega. Então a gente fica, às vezes, de mãos atadas no sentido de conseguir agir efetivamente, né? Quando um proprietário não paga o tributo, quando ele não dá manutenção no imóvel, quando esse imóvel corre sérios riscos, o poder público também pode arrecadar pelo Instituto do Abandono, né? Então nós temos várias possibilidades. Dação em pagamento, quando deve tributo, ao invés dele pagar o tributo, ele doa o imóvel. Mas também não adianta o poder público receber imóveis e o poder público também não dá ali você não tem uma destinação, uma atividade, aqueles imóveis ali, aquela região do centro histórico. O risco de colapso e desabamento de imóveis no centro histórico de Cuiabá provocou a instalação de um inquérito civil público na 29ª Promotoria de Justiça e a realização desta audiência pública. O objetivo do Ministério Público Estadual é de fazer um diagnóstico que considere toda a complexidade e características da região, tanto para quem vive de dia e à noite aqui. Só assim seriam definidas políticas públicas através de um planejamento urbano que requalifique os usos dos imóveis e espaços públicos abandonados no centro histórico de Cuiabá. Comemora-se 300 anos num shopping e não se olha o centro histórico. E quando nós fizemos protestos e colocamos faixas lá, arrancaram as faixas. A gente precisa de gestão compartilhada. O IPHAN sozinho não consegue preservar e conservar, o Estado também não e o município também não. A Prefeitura tem feito ações pontuais em relação a vários imóveis do centro, alguns deles em parceria já com o IPHAN, de restauração, de recuperação desses imóveis, e também ações de infraestrutura para o centro, como recapeamento nas ruas principais e recuperação de vários patrimônios e casarões e praças. O Ministério Público está muito preocupado com algumas informações e notícias de construção de torre e de obras faraônicas.
Essa coisa que a gente já viu em VLT, já viu em Arena Pantanal e outras COTs. A gente já viu essas soluções milagrosas, né, que surgem de vez em quando aí, né, na cabeça de algum gênio, né, de que nós vamos resolver o problema com obras específicas. Não é isso. O que nós queremos destacar é que nós temos que ter planejamento.